Olá pessoal, começa agora mais um Revista. Minas Gerais possui um cenário cultural diversificado. Espalhados por todo o território mineiro, se encontram montanhas, parques, centros culturais e pontos turísticos que chamam a atenção de quem mora dentro e fora do estado. Para poder falar sobre os museus e sobre a Semana Nacional dos Museus, eu converso com a Superintendente de Museus da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Andréia Matos. Andréia, muito obrigado por participar conosco do Revista. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar junto com TVs educativas igual a PUC TV. Andréia, fala pra gente como que se encontra o cenário museológico no estado de Minas Gerais atualmente. Bem, nós temos 406 instituições museológicas catalogadas pelo Instituto Brasileiro de Museus. Esse número sobe a cada ano. O que acarreta isso é exatamente o que você falou, a diversidade e a importância da cultura mineira, que vai desde a culinária até os grandes mestres do artesanato, da pintura, da escultura. Nós temos os músicos, nós temos os literatos, os poetas, enfim. Nós temos um cenário muito propício para a cultura e a gente tem um destaque nacional. Agora explica pra gente, Andréia, qual que é a diferença entre um centro cultural, que traz exposições, mas também traz outros eventos, e um museu? Bem, hoje você tem até os museus como centros culturais, mas todo museu tem que ter um acervo para expor, né? E o museu cuida também da memória, quer dizer, ele guarda a memória daquela comunidade, daquele tipo, né, de manifestação artística. E os centros culturais, eles trabalham mais com eventos, com exposições temporárias. O museu teria a característica de exposições de longa duração, né, exposições permanentes, e, em contrapartida, o centro cultural são espaços um pouco mais dinâmicos nesse sentido de não contar com reserva técnica, com processamento técnico de acervo. Às vezes, por exemplo, uma instituição museológica também está muito ligada à pesquisa. Então, aqui, por exemplo, no Museu Mineiro, né, a gente disponibiliza, né, para pesquisadores que quiserem vir aqui estudar a história da pintura mineira, a história artística, né, do nosso estado. Então é um cenário até educativo, né, Andréia? Completamente, você falou bem, uma palavra ótima. Quer dizer, nós temos esse compromisso de abrir nossas portas para a ação educativa, para acolher sempre crianças ou jovens em formação. Então, esse é um papel muito caro a todos, né, os museus, e especificamente nós que somos museus públicos, né, a gente tem esse compromisso muito forte com a sociedade. Então fica aí o recado, né, Andréia? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Revista, viu? Muito obrigada. Ok. E agora, para poder conhecer um pouco mais sobre o que rolou no estado de Minas Gerais na Semana Nacional dos Museus, fique com a reportagem de Jaqueline Caixeta. Com a primeira edição realizada em 2003, a Semana Nacional dos Museus foi criada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. O objetivo é mobilizar os institutos de todo o país em torno de um mesmo tema. É um grandioso evento promovido no Brasil todo, então todos os museus que têm interesse participam dessa atividade, incluindo programações relacionadas à temática proposta. O efeito disso, né, em cada localidade, em cada região, é que os museus começam a criar formas conjuntas de pensar determinados temas, são chaves para a área. Desde a criação dos museus no século XVII, eles desempenham um papel relevante na sociedade. Não só como forma de conhecer a história, esses locais ajudam na formação e na educação dos cidadãos. O museu vive esse lugar das perguntas, né? Por quê, para onde vamos, né? Por que estamos aqui? Acho que o papel educativo de um museu é fundamental para a cultura de um lugar, né? Então, retomar essa memória, relembrar esses espaços de educação, né? De lidar com tempos diferentes que não o seu próprio tempo, e falar também do seu tempo,
são oportunidades maravilhosas que a gente tem também de relacionar gerações, né, desde crianças até os mais idosos, e colocar essas pessoas todas em conversa, em debate, né, que eu acho que é o principal objetivo. Os museus de arte, de história, de ciências, eles estão ligados à manutenção do nosso patrimônio cultural. E se eles não existirem, eu acho que a gente perde toda essa história que pregressa. Quando se fala a palavra museu, muitas pessoas pensam em pinturas, esculturas e arte. Mas hoje em dia, o público consegue escolher entre vários tipos de acervo. Alguns têm focos mais específicos e outros preferem mesclar a tecnologia em suas obras. Os museus de ciências naturais, eles tentam contar a história do planeta, a história do universo, a história da vida, de uma forma diferente do que a gente conta dentro de uma sala de aula, para isso ficar um pouco mais divertido, ficar um pouco mais compreensível e atrai muita gente, porque todo mundo quer saber sobre as suas origens. A nossa relação com a tecnologia, então, nesse sentido, ela é bem pensada e bem mediada. A gente evita que o museu seja um museu predominantemente tecnológico, a gente tenta ter o máximo possível de formas de interação com o público, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande para o toque, ou então para a conversa, então a gente tenta atingir públicos diferentes de formas diferentes, não dando um ênfase maior na tecnologia. Museus para uma Sociedade Sustentável é o tema da 13ª Semana Nacional de Museus. Com mais de 4.500 atividades em todo o país, o intuito é trazer a importância da sustentabilidade para os visitantes. Cada vez mais os museus devem ser os locais onde se apresentam soluções sustentáveis para a sociedade. Eu acho que a sustentabilidade, inevitavelmente, é um tema que tem que ser levado adiante, né? Tem que ser colocado em espaços de discussão, de embate, de debate, de pensamento mesmo. E acho que não tem nada melhor do que um museu para abrir esse espaço e fornecer uma possibilidade de diálogo, né? Para este professor de ciências do 1º e do 2º ciclo, ir ao museu é fundamental para complementar o aprendizado das crianças. Para eles, assim, está sendo grande novidade. Então, quando a gente for trabalhar lá na escola, alguns temas com eles, eles já vão estar sabendo bastante coisa. E o que você aprendeu aqui hoje? Eu aprendi sobre os dinossauros e sobre os planetas. Você acha que é importante a gente cuidar do meio ambiente? Acho muito. Por quê? Porque o meio ambiente que dá a gente a vida, né? Causada pelo vírus influenza, a gripe é uma doença presente no planeta desde a antiguidade e pode ser fatal. As pessoas devem ficar atentas aos sintomas, que variam entre febre alta, garganta inflamada, calafrios, tosse seca, dores musculares e dores de cabeça. Além de cuidados no dia a dia, vacinar pode ajudar a prevenir e proteger contra a gripe. Veja mais sobre as campanhas de vacinação em Belo Horizonte na matéria de Flora Silberschneider. A campanha de vacinação contra a gripe é feita para prevenir a doença que afeta grande parte da população, principalmente nas épocas mais frias do ano. Nos postos municipais de saúde, idosos, crianças acima de 6 meses e abaixo de 5 anos, gestantes ou mulheres que deram à luz há 45 dias, profissionais da saúde e pessoas portadoras de doenças crônicas ou privadas de liberdade têm o direito de receber a vacina gratuitamente. A escolha desse público é resultado de estudos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde, como explica a coordenadora de imunização, Gisele Nacur. Quando o poder público, na realidade, ele implanta uma vacina, ele implanta se propondo a controlar aquela doença. Nessa medida que vai acontecendo a implantação, vai se monitorando o número de casos daquela doença. Segundo Gisele, as pessoas devem se vacinar todos os anos, pela possibilidade de mutação do vírus e pela garantia da eficiência da vacina. O vírus da gripe, né, é um vírus só, é o vírus influenza, mas ele muta constantemente. Por isso que a cada ano se faz estudo para ver quais serão os vírus que vão circular naquele ano e os que têm a maior capacidade de formar as formas graves da doença. A atuação da campanha todos os anos tem conseguido diminuir o número de pessoas doentes e as internações nos hospitais. A gente tem conseguido, nesses últimos anos, reduzir em 60% as internações e em 40% os óbitos por pneumonias e broncopneumonias, que são as maiores complicações da gripe.
Para aqueles que não fazem parte do público-alvo protegido pela campanha de vacinação municipal, a PUC Minas é uma opção. Em parceria com o SESC, tem feito ações para vacinar a comunidade a um baixo custo. A gente tem tido uma média de público importante todos os anos, né? Não só as pessoas que trabalham aqui na PUC, mas as pessoas que estudam aqui, as pessoas que moram na nossa vizinhança. Além de se vacinar, existem outros meios das pessoas se protegerem e se cuidarem caso fiquem doentes. A tosse, por exemplo, é uma coisa muito importante que a gente saiba como, né, se portar no ambiente. Então, a tosse eu posso fazer? A gente deve tossir, né, protegendo a boca, não tossir na mão, porque eu tosso na mão e seguro as coisas, seguro sua mão e eu, então, estou propiciando a propagação do vírus. As pessoas doentes, elas devem se hidratar bastante, se alimentar bem, né? Os ambientes não devem ser mantidos totalmente fechados, deve ter ventilação, porque aí evita mais, né, a transmissão do vírus. Se você ainda não se vacinou, vá até o posto mais próximo e leve um documento de identificação. Qual que é a importância de vacinar? Por que você escolheu vir vacinar? A escolha é justamente prevenção, né? Para você prevenir futuros sintomas da gripe mesmo, que é febre, mal-estar, nariz escorrendo, né? Dor de garganta, que eu sempre tenho muito. Então, assim, melhor remédio é a prevenção mesmo. Desde que eu comecei a tomar vacina de gripe, eu senti que eu fiquei muito menos gripado durante um ano, então agora eu acho super importante. Super tranquilo, não dói, dá muito bem. Eu ando muito de moto e nesse frio eu fico gripado umas 3 vezes no ano. Vamos ver se agora, dessa vez não vai, né? Tem uns 4 anos que eu vacino todos os anos e a melhora foi 90%. Se você perdeu a campanha nos postos de saúde municipais, não perca a chance de se vacinar na PUC Minas do Coração Eucarístico, no dia 23 de maio, ou na unidade da Praça da Liberdade, na segunda-feira, dia 25. Para mais informações e horários, é só ligar nos telefones 3319-4233 ou 3269-3234. O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, confira as dicas para quem está estudando para as provas do vestibular e uma reportagem especial sobre segurança pública. Até já!